Olá, muito boa noite. É Mário Silva, Conceição do Coité. Hoje são 18 de outubro. Faz uma live aqui na quarta-feira para apresentar as principais novidades. E ontem realmente a gente foi prejudicado em algumas situações, mas vamos tomar cuidado hoje, né? Hoje aconteceu uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores para votar a LDO, a votação do LDO. Fundamentação legal. As leis que fundamentam, né? A Câmara Municipal que realizou nesta manhã, de quarta-feira, 18 de outubro, que aconteceu
às 10 horas da manhã, apresentando as contas da Prefeitura Municipal. E assim, na ação, vendo aí ó, alguns momentos por isso que a receita corrente, a pessoa que está apresentando aí, receita com despesa. Apresentar à sociedade coitense a Lei Orçamentária Anual, a LOA, 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2014, 2024. Participaram da audiência o presidente da Câmara, vereador Nego Jai, vereadores Bruno Gomes, procurador-geral do município, o Marcos Passos, secretário de Finanças, a senhora Rosineide Rose Santana, controladora do município, e representantes da JG Contabilidade Pública, a empresa que presta assessoria ao município de Conceição do Coité. Que o município no mínimo nessa oportunidade foram apresentar as contas. 72,61. Fundeb E todos os programas minerais. As mesmas especificações, que a base de cálculo é a mesma. O orçamento pra 2000. Não seria ali no caso profissionais de magistério, e sim despesas, outras despesas. O valor é 23 milhões 2024. Ficou em 22.941.960. É uma questão mais contábil. Houve a participação dos vereadores. Mas eu chamo a atenção aos colegas, já que desde muito tempo a gente tinha uma disputa, aí era mais política da parte administrativa, com a questão do remanejamento, né? Da abertura de crédito, que o orçamento vinha com 100%, a gente brigava, a equipe brigava e a gente discutia, botava em 70%. O ano passado a gente botou 70%, né? 60%, hoje está com 90%. Esse ano veio com 90%, então vamos negociar. Vamos ter que negociar aí para... O som saiu meio baixo aí, mas... vamos ter que negociar, porque está no limite aqui de 90%, para a gente não ficar no discreto daquilo que a gente defendia. A Câmara transmitiu... Mas tem algumas coisas que são em outro programa. Na questão do orçamento, e é preciso algumas explicações. Por exemplo, você chega aqui na Secretaria de Administração e Planejamento. Instituição do órgão da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela já existe. O que é que vai ser feito com essa instituição do órgão? Porque ela já é instituída. Então tem aqui um crédito para na reunião da comissão. Precisa ter especificamente um programa para... Nome? Com a nomenclatura? Não. Desde que você tenha um programa no PPA que atenda essa necessidade. Então essa nomenclatura ela pode ser fictícia? Fictícia como assim? Você pode divulgar uma nomenclatura sendo que não existe. Você pode divulgar, por exemplo, como eu estou te dizendo, se for uma ação, a ação é como alguma coisa assim.Esse ano, eu não tenho ali o programa. Eu poderia estar vinculando a infraestrutura, na educação. E quando se trata de 25% de investimento para a educação, se você tem 100 milhões, você vai investir 25. E se você tem 200 milhões, você vai investir 50 milhões. Então, isso é importante demais e deve ser, por cada um de nós aqui, retratado diante de tantos municípios, até que estão trabalhando a possibilidade de demissão, inclusive alguns demitiram, redução do salário. Nós estamos com o nosso município, Conceição do Coité, com aproximadamente uma possibilidade de a toda a equipe, o trabalho de toda a equipe, nosso prefeito Marcelo, e vamos continuar, na realidade, contribuindo com o Conceição do Coité cada dia melhor. Encerrando as falas dos vereadores, eu passo agora para a controladora Rose, se assim desejar falar. Vai falar? Vai dispensar. O secretário de Finanças, dispensando. Quero aqui agradecer a presença de todos, dizer que o orçamento está tramitando, provavelmente agora no mês de novembro, ao começo de dezembro, ele será
apreciado em primeira discussão. É uma peça que não pode reduzir prazo, mas aqui na casa é permitido que a relatoria seja todas as comissões em conjunto. Já foi aprovado aqui por unanimidade, com todos os vereadores, um requerimento feito pela bancada, pelo líder do governo, baseado no artigo 31 do Decreto Legislativo 215, para que seja apreciado em conjunto pelas comissões, né? A partir de agora, quando a gente vai ver o prazo, para que seja sorteado, né, na próxima semana, ou segunda-feira, já vou solicitar da parlamentar para que faça o sorteio do relator, para que o relator dê o parecer, para que a gente possa votar ainda esse mês de novembro, para o começo de dezembro, o orçamento para o exercício de 2023. Desde já agradeço a todos e dou como encerrada a audiência pública. Veja só aí, então, a participação do vereador Nego Jai a respeito da audiência pública realizada hoje em discussão a Lei Orçamentária PLO 61/2023 para a LOA 2024, que estima a receita e fica a despesa do município para o exercício de 2024. Em primeira discussão, que ainda vai haver outras discussões ainda para que os vereadores registrem suas opiniões a respeito da lei orçamentária. Falando a respeito já em Brasília, terminaram, foi concluído hoje, em duras penas, o relatório da CPMI de Rio de Janeiro. Só que os vereadores da oposição não concordaram. O relatório foi viciado, completamente cheio de mentiras, ou seja, mentiras narrativas, né, que objetivaram. Os fatos reais não foram colocados ali para julgamento. E, é claro, a maioria é do governo. A CPMI foi com o único intuito de incriminar Bolsonaro, né? Os terroristas tabajaras do Brasil. Mas houve um relatório paralelo da situação que quero proclamar propuseram aí a votação. Aí, em meio 20 votos sim. Em meio votos não. a protesto Uma abstenção. da situação, está aprovado o relatório da senadora essa Elisiane Gama. CPMI, mais uma CPMI que virou circo aí em Brasília. E alguém realmente questionou sobre o 8 de janeiro. E um dia que os terroristas tabajaras perigosos, terroristas tabajaras, né, aqui brasileiros, que não portavam arma, foram condenados e 61 pessoas foram iniciadas. Esses terroristas tabajaras têm que tomar orientação do verdadeiro terrorismo, o Hamas, que aí são os verdadeiros terroristas. Então o Brasil, quando fizer outra investida dessa, não vá com flores, não vá com bandeiras, porque sabe que vai ser punido do mesmo jeito. Então 61 pessoas foram iniciadas sem provas. As verdadeiras provas, verdadeiros aqueles que incentivaram o quebra-quebra. As imagens não foram apresentadas, sumiram com as imagens. Só foi apresentada apenas uma versão e realmente, infelizmente, é isso que vem ocorrendo com o Brasil. Esses são os verdadeiros, os perigosos terroristas tabajaras, e muitos deles vão ser punidos. Esse aqui, o Hamas, verdadeiro terrorismo, que está aterrorizando lá no Oriente Médio. Esse aí tinha que dar alguma explicação para os terroristas tabajaras.
perigosos terroristas brasileiros. Na próxima vez, realmente tem que tomar umas aulas do Hamas. Se for fazer algum movimento, não faça assim, que será punido do mesmo jeito. Se é para ser punido, condenado, faça direito. É assim que o pessoal está fazendo uma apologia ao terrorismo brasileiro, está chamando para que o terrorismo seja aplicado no Brasil. Não houve golpe, não teve golpe, não morreu ninguém, não feriu ninguém. Apenas aquela confusão de insatisfação contra as ações do STF, que pegou Lula da cadeia, houve a lavagem, acabou com a Lava Jato, enxugou, lavou Lula, enxugou, deixou limpinho da Silva e botou na presidência. Essa foi a ação do STF, que isso gerou protesto, e ninguém gostou. Aí a história foi seguindo, o STF perseguindo pessoas, os conservadores, prendendo, maltratando, muita gente foram presos, e até hoje tem gente presa lá, com os terroristas Tabajara. Esses terroristas aqui, terrorista brasileiro, Tabajara, muita gente está presa ainda com o senhor Moraes, o grande vilão da história aí, é o Moraes, lá do STF, e que continua a saga aí. O CPI do dia 8 de janeiro, todo mundo sabia no que ia dar. Arrumaram uma comissão lá, que a maioria foi do governo, e não foram ouvidas as provas, os vídeos que foram feitos durante as manifestações, né? E ninguém considerou, né? Então é essa justiça que está vendo, então foi acusado de terrorismo sem praticar realmente o terrorismo. E o verdadeiro terrorista é esse aqui. É esse aqui que promove a paz, promove o amor. Isso aí na mão deles não são metralhadoras, aí são flores. Na mão desses camaradas aí são flores, apenas flores. E esses aqui, a bandeira brasileira, as cores foram transformadas nos pegoristas perigosos, esses pegoristas, terroristas brasileiros, Tabajara. Então é isso. A gente falando do Oriente Médio, mais uma narrativa, quando eu digo mentira. Um foguete do Jihad Islâmica saiu partido lá de dentro mesmo e atingiu o estacionamento do hospital, né? Nem foi dentro do hospital. E a narrativa, porque essa guerra de política também é guerra de narrativas mentiras. E quem tiver a melhor mentira ganha a guerra. Então eles estão dizendo que Israel é o terrorista, estão invertendo as posições. Quem é o terrorista? É o Israel. E o Hamas é o grupo do Paz e Amor. Então é isso que vem ocorrendo. Então essas mentiras, o que ocasionou porque Israel, quando explode um prédio, é para valer, de baixo para cima, derruba tudo. Não joga em estacionamento. E a mentira foi que mais de 500 pessoas morreram, é mentira. Não morreram gente desse jeito. É narrativa, é mentira, para tentar iludir a população. Porque terrorista trabalha com isso, com o terror, com o caos. Sequestro de pessoas, matando crianças inocentes, mulheres estupradas. Mais de 150 pessoas ainda continuam sendo presas, sequestradas pelo Hamas, segundo informações de autoridades de Israel. Vou passar aqui um professor, esse realmente entende do assunto, a respeito da autoridade, a respeito do que aconteceu lá em Israel, Esse vídeo eu essa quero dita cuja analisar explosão. friamente e olhar para as evidências que nós temos até agora sobre o acontecido, a explosão no hospital em Gaza. Ontem à noite saiu uma notícia de que esse hospital, teria sido atacado por Israel
e que o número de vítimas era de 500 pessoas. A fonte dessa notícia, a única fonte dessa notícia, era a Autoridade Palestina de Gaza, que é ninguém menos do que o Hamas. Eu preciso fazer uma breve explicação para vocês do que é uma guerra. A guerra não é só um choque de forças cinéticas, de força bruta um contra o outro. Ela nasce de um objetivo político. Toda guerra tem como fim e como início um objetivo político. Uma outra maneira de entender isso é que a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios. Ou seja, a guerra não é travada somente no campo de batalha. Ela é uma guerra de informação, ela é uma guerra de comunicação, ela é uma guerra de narrativa, ela é uma guerra política. Normalmente, quem ganha a narrativa consegue contar a sua versão da história e, obviamente, ter uma grande vantagem sobre o seu adversário. Um outro jeito ainda de entender as guerras é que, no fundo, elas são guerras de narrativas, de histórias. A melhor história vai transformar o outro no vilão, o seu inimigo no vilão, e vai trazer e atrair mais simpatizantes para a sua causa. Por isso nós temos aquela famosa frase que diz que a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Voltando então para a notícia, diversos veículos, eles foram lá e publicaram a informação sem se preocupar em quem era a fonte, ninguém menos do que o Hamas. E não haviam evidências que corroborassem com o que o Hamas estava dizendo. E muito menos imagens que pudessem verificar se o número de mortos eram os 500, se a explosão havia realmente demolido o hospital e onde ela tinha acontecido e como. Ou seja, boa parte da mídia comprou a versão de um grupo terrorista que decapita bebês e mata civis. E essa versão vai exatamente de encontro com os interesses do Hamas, que é simplesmente pintar Israel como um grande vilão e acabar com qualquer chance de normalização e paz de Israel com seus vizinhos. Dito isso, com o passar do tempo, nas horas seguintes à explosão, novas evidências foram surgindo. E nenhuma delas sustenta a história do Hamas. Vamos então analisar no detalhe cada uma delas aqui juntos que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é um vídeo que estava sendo filmado por uma câmera do lado israelense e aqui é Gaza, lá dentro é Gaza. E vocês podem ver a barragem de mísseis sendo lançada pela Jihad Islâmica, que é uma organização terrorista em Gaza. E esses próprios mísseis vão cair e vão explodir aqui dentro de Gaza. Vocês vão conseguir ver exatamente o que está acontecendo lá dentro. Vejam. Deixa eu mostrar um outro vídeo para vocês aqui. E esse é um vídeo de uma filial da Al Jazeera. Al Jazeera é uma televisão do Catar que não é um amigo de Israel, ao contrário. Então, vejam que aqui nesse vídeo a gente pode ver o foguete é lançado e aí ele começa a ganhar altitude e aí ele falha no ar e ele começa a cair. E aí nós vamos enxergar a explosão aqui. E tudo isso acontece exatamente na mesma hora da explosão do hospital. Então, nós sabemos o horário, não são vídeos de qualquer horário, mas no momento exato que aconteceu a explosão no hospital. Notem aqui, gente, essa estrutura, esse desenho dessa estrutura que vocês estão enxergando aqui, é exatamente o desenho da estrutura da primeira imagem que eu mostrei para vocês do hospital, que eu vou mostrar de novo. Mas reparem no detalhe, a imagem vai se aproximar, ó. Reparem na estrutura, no desenho da mesma estrutura do hospital. Tem dois pontos importantes aqui para serem adicionados. Um, que o Hamas e a Jihad Islâmica continuam em guerra contra Israel. Não sei se está óbvio, mas os foguetes estão sendo lançados e já foram lançados mais de 7 mil foguetes. Desses 7 mil, por volta de 5 a 8% falharam. Isso são mais de 400 foguetes que caíram dentro de Gaza, sendo o último deles causando essa explosão no hospital. Ou seja, isso é comum. Israel não é mais vítima ou sofre mais porque tem o seu Iron Vídeos, foram feitos por palestinos. E aí eles começam a mostrar, vamos assistir aqui um pouco do que aconteceu. Primeiro que a gente consegue ver aqui a estrutura, o prédio do hospital, aquele mesmo que eu mostrei para vocês na outra imagem. E ele está aqui, né? E o que nós temos são vários carros queimados, justamente porque o míssil caiu no estacionamento.
E dá para a gente ver claramente que a escala da destruição ela é condizente com o armamento da Jihad Islâmica e não com uma bomba sofisticada de Israel muito mais poderosa. E tem uma outra imagem aqui que deixa claro a proporção, a escala dessa explosão. Aqui vocês podem ver o local onde o míssil caiu. Essa é uma foto daquele mesmo estacionamento do lado do hospital. E aí, olhem o tamanho disso comparado com o tamanho dos ataques ou de uma munição ou de um míssil israelense. Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês e eu vou pausadamente, cena a cena, explicando o que está acontecendo. Esse vídeo foi trazido por Israel, pelos drones de Israel que filmam a região, como evidência de que Israel não tinha nada a ver com isso. E aqui nessa imagem, isso aqui foi filmado antes da explosão do hospital. Então essa era a imagem, a cena do local, né? Então aqui você tem o estacionamento e aqui alguns telhados. E aí quando a gente pega uma foto da explosão, dá para identificar esse telhado aqui, que seria esse em vermelho desse lado. Esse aqui é um outro frame do vídeo e aqui a gente pode ver todo esse espaço aqui demarcado em branco. Esse daqui é a estrutura inteira, o complexo todo do hospital. E dá para ver que os prédios estão todos intactos. Aqui, naquele estacionamento, daquela imagem, está destruído. E essa imagem aqui já é depois da destruição. Então, o estacionamento está destruído, os carros queimados e aqueles mesmos telhados danificados. Aqui tem alguns furos. Vejam o tamanho das crateras. Essa daqui tem 7 metros. E essa tem 19. E você consegue observar a distância pela imagem, dá para ver o buraco. Aqui não existe nenhuma cratera dessa proporção. É uma organização terrorista que o seu objetivo é provocar reações. O terror, ele é psicológico, ele é sobre imagem, ele é sobre percepção, reações. O plano é para que isso em algum momento aconteça. Mas mesmo assim, quando não acontece, várias repercussões, sequências e a vitória com 500 pessoas mortas, o mundo levou isso como... Aí realmente a análise do professor Roque, a gente tem que ser embasado com pessoas coerentes, não ir em conversa fiada a primeira vez, você julgar os fatos, tem que ver cientificamente o que aconteceu. Quando Israel explode um prédio, é de baixo para cima. E derruba mesmo, não é jogar no estacionamento. Mas essa questão realmente é como o professor Roque falou, é parte de uma narrativa, a guerra das mentiras também, que existe na guerra. Morreu tanto, fulano, isso realmente é parte do terrorismo, essas mentiras que são proferidas. Vamos passar nossos comerciais, depois dos comerciais nós vamos para outras notícias. Nossos agradecimentos aí aos nossos anunciantes que contribuem com o Jornal Sertão. Nós continuamos firmes e fortes com a nossa missão de informar. Festa dos Trabalhadores nos dias 9, 10 e 11 aqui próximo, né, na rua João Mateus de Souza. A segunda FEAPES, Convenção dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, promovida pelo Sintraf nos dias 9, 10 e 11
de novembro. Na oportunidade, também ocorrerá a eleição para escolha da diretoria. E nesta oportunidade, também na Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, também vão estar presentes diversas entidades, né, que estão contribuindo com a economia, com a agricultura familiar, promovida pelos sindicatos trabalhadores de Conceição do Coité, como a Companhia de Desenvolvimento Rural, a Bahia Terra, e muita gente boa aqui, a Cressol, muita gente boa aqui, Coafis também está aqui, Cooperativa de Crédito, toda a gente aqui contribuindo, tanta gente contribuindo para a realização desse grande evento na frente do Todo Dia aqui, na rua João Mateus de Souza, em Conceição do Coité. A segunda FEAFES, de 9, 10, 11 de novembro, também vai acontecer a eleição para a escolha dos novos comandantes dos sindicatos dos trabalhadores rurais. Nós conversamos hoje com o Urbano, né, a respeito do problema do sisal. Nós estamos aí já um problema grave, que é a estiagem, já está nos prejudicando. E realmente Urbano é um homem interessado no homem de campo. Há muito tempo Urbano trabalha com sindicatos trabalhadores. Ele também tem uma roça, segundo ele falou, ele também tem um campo de sisal e conhece. E Urbano conhece, obviamente, de todas as necessidades por que passa o homem do campo, especialmente os trabalhadores da agricultura do sisal, da toda a cadeia produtiva, e quem vive lá na roça conhece de todos os problemas. Quem vive aqui no conforto da rua, e Urbano conhece. Nós novamente perguntamos ao Urbano lá, fomos perguntar, porque eu gosto sempre de ter essas conclusões e perguntar de novo. Eu não gosto de ficar em dúvida. Vou lá perguntar alguma coisa. Vou fazer em duas partes, que às vezes a entrevista ela se delonga mais 10 minutos. Vamos fazer em duas partes e depois nós retornamos aqui para fazer algumas indagações. Os motores de sisal, os trabalhadores dos motores de sisal, serrador, resedeiro, plantador de paz, estendedor de fibra, o dono do campo que hoje não está ficando com mais nada, nem para beneficiar o sisal. Então, essa situação nos deixa preocupados, porque eu tenho uma luta, Mário, de 29 anos em busca de melhoria para os trabalhadores, desde quando eu parei de servar no motor sisal, que eu luto para que possa melhorar a situação desse povo, entendeu? E quando chega nessa época, que é da crise do sisal... A época da entre-safra, como é? Não, Mário, assim... Infelizmente, nós estamos vivendo uma questão que é uma questão natural, entendeu? Porque quando você tem uma produtividade de qualquer tipo de produto maior do que a demanda, você vai ter um acúmulo de oferta, e aí o pessoal vai pagar o preço que quer, entendeu? Porque tu tem um produto também e não vai jogar no mato, tu tem que vender. Então, é o que está acontecendo, o depósito cheio, entendeu? Principalmente o pessoal da indústria, entendeu? Que é importante, mas a gente tem que dizer, tem que ter um pouquinho de coração com esse povo, entendeu? E a gente está assim, no dia 24 vai ter uma audiência em Brasília, se Deus quiser eu estou indo. Essa que o Osni Cardoso prometeu procurar isso. Um recurso. E a Elisângela Araújo conseguiu marcar, e a gente está indo aí, vamos ter que ficar lá o 24, 25. E eu quero ver se chega até o presidente da República, porque em 2003, todo mundo sabe, a crise de sisal era 42 centavos o quilo. Em 2003, logo ali no final de 2002, quando Lula abriu a relação com a China, a conversa com a China, o sisal já saiu de 42 centavos para R$1.
no ano de 2002. Em 2003 se garantiu um preço, o Lula criou um grupo interministerial para discutir a cadeia produtiva do sisal, estava aquela crise da APAEV, e aí a gente ajudou ali a resolver aqueles problemas ali da questão do sisal. Em 2010 todo mundo sabe da importância, foi eu que trouxe o PEP aqui para a região do sisal. Eu estava em Valência para discutir a questão da Piaçava, que é outra fibra também valorosa para a vassoura, por exemplo, e outras coisas. Mas aí o PEP não cabia, porque tinha que ser um prêmio de exportação, era um prêmio para produto de exportação. E nós conseguimos trazer aqui, eu fui até ameaçado de morte, para mim não importa, atravessamos isso. E a gente continua na luta. A gente sabe que tem pessoas que nunca fizeram nada, agora se incomodam. Vão estar incomodados porque a minha luta é o tempo todo. Eu não tenho tempo para lutar, entendeu? Eu não luto em época de eleição apenas. A minha luta é o tempo todo. Eu duvido, eu desafio, Mário, qualquer um político daqui de Coité ter feito o que eu fiz aqui no município de Coité. Entendeu? Que alguém fez, agora fez com recursos, entendeu? Sentado no trono de prefeitura. Agora individual, para as pessoas individual, o tanto que a gente tem feito. Entendeu? São mais de 7 mil cisternas na casa das pessoas. Entendeu? Então, não é um negócio da falácia. É a nossa luta pelo sisal, o povo reconhece. Entendeu? Aí você tem um João Cordeiro lá em Teofilândia, no canto de Teofilândia, que reconhece. Você tem o pessoal lá de Araci que reconhece. Você tem o pessoal de lá de Tiúba que reconhece. Então, a gente tem um povo que reconhece. O povo de Salvador reconhece o nosso trabalho, o trabalho nosso aqui pelo sindicato, o meu trabalho em relação ao sisal. Aonde é que a região mais produtora de sisal aqui em Coité? Aqui em Coité, a região Salgadária. Salgadária, né? Boa Vista, Salgadária. Salgadária. Boa Vista tem uma produção boa, Palmares tem, Campestre, e aí por diante Santa Rosa. Agora a maior produção de sisal está em Salgadária, ao ponto que Salgadária hoje tem várias batedeiras e vários compradores de sisal que levam para outras regiões, entendeu? Então Salgadária hoje, entendeu, é o foco. E a gente tem que dizer isso. Acho que algumas pessoas que às vezes estão preocupadas com o trabalho que eu estou fazendo, eu não importo com isso não. Agora, deve lutar, já devia estar lutando para que pudesse baixar um decreto de estado de emergência no município de Coité, porque são bem poucos ainda, Mário, os motores que estão rodando. Na minha comunidade, Palmares, só tem um motor rodando, entendeu? Essa semana para o resto que tem de motor. E a água secando, já não tem mais água para bicho, não tem comida para bicho. E as pessoas, algumas pessoas preocupadas com o meu trabalho vão se preocupar com o decreto de estado de emergência no município de Coité para que possa garantir comida e água para esse povo. É isso que a gente está precisando, urgente, que Coité baixe estado de emergência aqui no município de Coité para que a gente possa buscar ações para o nosso povo aqui no sisal. Então a gente precisa disso. Nós vamos ter, Mário, na próxima sexta-feira, uma visita do MDA aqui na nossa região. Vai visitar uma máquina de sisal, uma nova máquina de sisal. Está vindo aí a doutora Rose Condel, a gente pode chamar a madrinha do sisal. É a máquina Faustino ou é outra? É a máquina Faustino, mas é uma máquina grande, não é uma máquina pequena, aquela que a gente chegou a defender para fazer, mas infelizmente não havia produtividade e ela foi jogada de lado. E aí está vindo para as máquinas grandes, mas máquina grande que será rebocada, levada até as bases para a produção. Então não é aquela estacionária ainda, que é interessante, entendeu? É muito interessante, mas a gente não pode de maneira nenhuma matar os donos de motores, os trabalhadores de motores, aqueles que têm motor e rodam com a sua família. Ainda aquele motor antigo. Antigo, mas é de fundamental importância o preço do sisal, os motores de sisal, Olha aí, nós escutamos aí o Bando Carvalho. Realmente tem bastante conhecimento
e os trabalhadores que trabalham com a lavoura do sisal. Ele está preocupado com o preço do sisal na região. Realmente é um dos produtos que é cultivado, uma produção boa na Salgadalha ali, tem muito sisal. Ela é uma região semiárida do baiano, e o sisal se adapta bem às longas estiagens, mas não tão longas, né? Porque as folhas do sisal começam a secar e precisa de um auxílio. Ele estava falando que vem representante do MDA aqui para a região para ver esses problemas. E ele nos disse que no dia 24 de outubro estará em Brasília, junto com o Rony Cardoso, para ver uma maneira, um mapa de como organizar para contribuir decisivamente, junto com a Conab, as autoridades governamentais, para que venha um socorro à cultura do sisal aqui em Conceição do Coité. Parabéns aí, Urbano Carvalho, pela sua preocupação, pelo seu esmero, pela sua vontade, boa vontade. Ele não é político. É apenas um representante sindical que se importa com o seu povo, não é político. Não entende de contabilidade, mas ele entende que seu povo precisa de melhorias e principalmente os trabalhadores do sisal, da lavoura do sisal, na qual ele representa. É um dirigente sindical e tem autoridade para representar muito bem. É isso aí. A live de hoje, realmente, a completar de ontem, nós apresentamos aí a sessão da Câmara que ocorreu hoje, para apuração da LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano 2024, dirigida aí pelo vereador José Laio Pereira Gomes. Apresentamos aí algumas explicações sobre a confusão que está ali no Oriente Médio com o professor Roque e, no fim, a apresentação do Urbano Carvalho a respeito da nossa cultura do sisal. Um abraço a todos. Mário Silva, Conceição do Coité, Jornal Sertão. Fique com Deus e assim nós tiver mais alguma edição extraordinária, nós retornaremos sempre às 19 horas, o mais tardar aqui, nossa live, 19h30, 19h40. E nós agradecemos a audiência e que, por ver depois, e as pessoas que estiveram presentes aqui, nós agradecemos. Aqui o nosso live é um estilo telejornal. Nós agradecemos a participação e os nossos anunciantes que nos dão aquela credibilidade para funcionar. Um abraço, Mário Silva, Conceição do Coité. Fique na paz. Boa noite.